Oi, meu nome é Rubens, vou mostrar para você nesta videoaula como utilizar o produto Delphi, ou Delphi como algumas pessoas dizem, tá ok? É um produto muito bom, muito extenso, então nesta primeira aula eu vou te mostrar o básico para quem está iniciando a programação para o Windows, tá ok? Então eu vou te mostrar inicialmente como trabalhar com formulários, colocar botõezinhos, textos, trabalhar com objetos e como mudar as suas características, as suas propriedades e como trabalhar com o que é chamado de eventos, tá ok? Como eu já disse, é um produto extenso, a gente repartiu o curso em várias aulas, então nessa primeira aula, uma aula básica é para você se familiarizar com este produto. Para você aproveitar bem esta aula, eu vou levar em consideração primeiro que você já conhece o Windows, ou o Windows 3.1 ou o Windows 95, mas que você já conhece o Windows. Então, no meio da aula, quando eu falar maximizar a janela, minimizar, dar um clique do mouse e coisas assim, eu estou levando em consideração que você esteja familiarizado com esses termos. Caso você esteja iniciando agora, dê uma olhadinha primeiro na fita, o Windows 3.1 ou o Windows 95, onde eu te dou todos os conceitos básicos para trabalhar com o Windows, tá, como usuário, rodar programa, etc. e tal. A hora que você já estiver familiarizado bem com esses termos, aí você aproveitará bem essa aula do Delphi, tá certo? Outra dica que eu dou também é que você assista essa aula do começo ao fim, uma vez só, para você ter uma ideia, um apanhado geral, tá, de tudo que eu vou te falar nessa primeira aula. Depois para, toma um cafezinho, descansa um pouco, tal, volta a fita, assiste um trecho, aí se possível, para a fita, vai no micro, brinca, testa, puxa, como é que era o negócio? Volta pro videocassete, põe a fita para frente, para trás, procura, assiste várias vezes, cada pessoa tem um ritmo diferente de aprendizado, você assiste a fita quantas vezes quiser, não tem problema algum, só que uma dica, assista a primeira vez do início ao fim para ter uma ideia geral, depois aos poucos você vai utilizando bem essa fita e o produto, tá certo? Uma outra coisa, eu vou te mostrar basicamente aqui, a utilização do Delphi versão 1 para o Windows versão 3.1, embora exista a versão 2, feita para o Windows 95, eu vou te mostrar a versão para o Windows 3.1 e se houver durante o curso alguma coisa diferente da versão 1 para a versão 2 do que eu vou te mostrar nessa primeira fita, eu falo, olha, no Windows 95 é diferente, é assim, etc e tal. O que você vai ver nessa fita, embora vendo imagens do Windows 3.1, vale também para o Delphi, para o Windows 95, o Delphi versão 2, tá certo? Então, não fica, puxa, uso o Windows 95, comprei a fita errada. Não, não é bem assim. Nesta aula de introdução, eu vou te mostrar o que vale para os dois produtos. Se houver alguma diferença, eu te dou uma dica, tá certo? Eu já estou com um produto instalado aqui no meu micro. A instalação é simples, não teve nada demais. Para começar o produto, dois cliques em cima do seu ícone, típico do Windows 3.1, tá ok? E ele entra então em execução. Demora um pouco mais, um pouco menos, depende da velocidade do seu equipamento, coisa e tal, isso é normal, tá certo? À primeira vista, você fala, nossa, que coisa estranha, no meu não é assim, não aconteceu nada disso. O que está de diferente? Bom, vamos por partes. O que é principal você perceber aqui nesse produto é o seguinte, existem várias telas, várias janelas com a qual a gente pode trabalhar, tá ok? Digamos assim, a principal, entre aspas, né, a do produto em si, é esta janela aqui, que por enquanto não é a que está ativa, mas é esta janela aqui, onde nós temos a linha de menus, típico de um programa para o Windows, tá ok? O nome do produto, o projeto com que você está trabalhando, daqui a pouco você vai entender melhor o que é desse projeto. E um monte de botão, abinha, um monte de coisa, nossa, que tranqueira. Vamos devagarinho. Você já percebeu que só de eu passar o mouse em cima desses botões, eu não estou apertando nada, eu só estou passando o mouse por cima, aparece um quadradinho amarelo dizendo o que faz esse botão. Olha, esse botão agora seleciona um formulário de uma lista, esse botão seleciona uma unidade, um unit, né, de uma lista, etc, etc. Então, você já tem um pequeno help, uma pequena ajuda do que cada botãozinho faz, só põe o mouse lá, espera um pouquinho, aparece essa informação. Esta janela aqui, ela na verdade é composta de duas partes. A parte esquerda, aqui onde está o mouse agora, contém um conjunto de botões que são atalhos aos comandos que mais são utilizados, aqueles comandos que normalmente a gente utiliza durante o teste e a confecção, né, o desenvolvimento de um projeto, de um formulário, assim por diante. Como é muito comum usar algumas dessas funções, então eles já estão disponíveis aqui. Se eu quiser fazer tal coisa, um cliquezinho do mouse é mais rápido do que eu ter que vir no menu, procurar o item e assim por diante. Então, você percebe que aqui no meio tem uma barra que divide
esse conjunto em duas partes. O do lado esquerdo, digamos, são os atalhos, os comandos que a gente normalmente vai utilizar. E mais aqui para a direita, depois que passa para essa barrinha que o mouse inclusive muda de formato, nós temos um outro conjunto de objetos que estão disponíveis para utilizar no meu programa. O que é objeto? Daqui a pouco você percebe melhor. É um conjunto de coisinhas que eu posso pôr na tela do meu programa que eu estou desenvolvendo. Essas coisinhas, esses objetos, que é o termo mais correto, estão agrupados conforme o tipo de objeto. Então, esse conjunto que você está vendo aqui, uma janelinha, uma setinha, uma letrinha A, esses negocinhos aqui estão todos agrupados no que o produtor aqui, a Bolland, no caso, chamou de conjunto standard de objetos. Então, o conjunto standard compõe de tais objetos. Quando for o caso de possuir mais objetos do que o que cabe aqui na tela, você percebe um pouco mais aqui para a direita, tem um triângulo bem pequenininho que agora está desabilitado porque o que tem coube aqui tranquilo. Se você tiver mais objetos, com o passar do tempo você pode vir a ter mais objetos, você pode rolar para a esquerda e para a direita através desses símbolos aqui, se for o caso, tá ok? Então, no grupo standard de objetos, nós temos esse conjunto aqui. Só que como o produto tem muitos objetos, não caberia tudo numa única tela, então foi agrupado. Grupo standard tem tudo isso. Existe um outro grupo chamado adicional. Você já está percebendo aqui algumas abinhas que permitem que eu acesse grupos de objetos diferentes. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui nessa palavra adicional. Um cliquezinho trouxe para frente, então, o conjunto de objetos que ele agrupou e chamou de adicional. Então, eu tenho aqui um outro conjunto de coisas que eu posso pôr no meu programa. Eu quero acessar uma base de dados, então eu vou pegar objetos relacionados a acesso à base de dados. Eu dei um cliquezinho só nessa abinha, ele me mostrou todos os objetos que ele tem disponível para acessar a base de dados. Eu quero controlar não sei o que lá. Um cliquezinho aqui, eu tenho outro conjunto e assim por diante, tá ok? Nesta aula introdutória eu não tenho condições de falar o que faz cada objeto, porque teria que ser uma aula de 500 mil horas, e não é esse bem o objetivo. Eu vou te mostrar o uso de alguns desses objetos para que você aprenda a utilização. Puxa, ele mostrou como usa o objeto label, tá? Mas ele não falou desse daqui, mas vamos ver o que é. Põe, você vai saber o caminho das pedras, vai entender tranquilamente, desde que você, claro, pegue bem o conceito que eu vou te passar nessa aula. Então, ele não falou, tem 50 mil objetos, só falou de 3. Tá bom, mas os 3 que eu te falei, você entendeu, o resto você vai sozinho, sem problema algum, perceber como funciona, já que o uso desses objetos é muito análogo de um para o outro, tá certo? Então, na parte principal, nós temos um conjunto de objetos que a gente pode colocar e na parte mais esquerda nós temos os botõezinhos de atalho dos comandos mais utilizados. Bom, o objetivo desse produto é você fazer um programa para o Windows. E como a maioria dos programas de Windows sempre terá uma telinha para você colocar, mostrar as informações, um botãozinho OK, uma mensagem, uma list box, um isso, um aquilo. Quer dizer, você vai fazer um programa para o Windows e, é claro, o seu programa vai ter uma telinha, tá certo? Então, essa outra tela que nós temos um pouco mais aqui embaixo, do lado direito, chamado de formulário, aqui no caso o form, é nesse local que a gente coloca as coisas que o programa vai ter. Quer dizer, o programa que você está desenvolvendo, na verdade, está aqui. Aqui está a tela que você irá desenhar no seu programa. Eu quero colocar um botãozinho, então eu vou ter que pegar o objeto botão, que está em algum lugar aqui dentro desse monte de objetos. Eu vou pegar achar o botãozinho que eu quero, localizei, pego e vou colocar aqui dentro. O programa que você está desenvolvendo, aquilo que você verá na tela quando o seu programa estiver rodando, está dentro do que a gente chama de formulário. Então, vai o primeiro termo para você já ir se acostumando. Quando alguém fala, cadê o form ou cadê o formulário? É a tela, é aquilo que a gente vê quando o programa está rodando, tá certo? Assim que eu carreguei esse programa, o Delphi ele já me mostrou, claro, a tela principal dele, do produto, óbvio, e já me chamou um formulário em branco, tipo, olha, você já vai começar a trabalhar, então já te dedicaram um formulário em branco para você colocar os seus objetos e ir montando o seu programa. À medida que a gente vai pegando os objetos e vai colocando na tela, dando a aparência, né, do programa que a gente está montando, ele vai assumir
uma aparência padrão, um texto padrão, alguma coisa pré-definida. Eu vou colocar aqui um botãozinho, por exemplo, vai aparecer lá a palavra button. Do inglês quer dizer alguma coisa. Mas, puxa, não é isso que eu quero. Eu quero colocar um botão maior, menor, escrito fim do meu programa. Eu quero colocar o texto, eu quero colocar uma série de características daquele negócio que eu pus na tela. Então, para mudar as características originais de um determinado objeto quando a gente põe na tela, a gente utiliza esta outra janelinha aqui do lado, que aqui na minha tela está do lado esquerdo. Então, nesta tela, ele mostra todas as características daquele objeto que eu coloquei, que está selecionado naquele momento. Agora, por exemplo, como estou só com o form em branco selecionado, eu estou vendo aqui um conjunto de características deste objeto ou deste formulário. Como o formulário tem um conjunto grande de características, que no termo correto, na verdade, são propriedades, eu tenho aqui um conjunto grande, então tem uma barra de rolagem onde eu posso ir subindo ou descendo para ter acesso a todo o conjunto de características, todas as propriedades do objeto, aqui no caso desse form. Então, você está vendo que, olha, só da minha telinha que está em branco, agora já tem todo este monte de coisa que eu posso modificar até que ela tenha a aparência e a funcionalidade que me interessa nesse meu programa, tá certo? Na verdade, esta janelinha aqui, o Object Inspector, ela tem dupla finalidade. Agora, ela está mostrando as propriedades do objeto tal que eu estou trabalhando, tá certo? Por que ele está mostrando as propriedades? Porque aqui embaixo você percebe que ele tem duas abinhas. E aqui está agora selecionada é a abinha de nome propriedades. Então, se eu estiver trabalhando com um determinado objeto, uma tela, um botão, alguma coisa assim, quiser mudar as propriedades, eu tenho que primeiro tornar visível esta janela, o Object Inspector, aparece, aí eu dou um cliquezinho aqui nessa palavra propriedades, essa abinha vem para frente, eu tenho acesso a diversas propriedades, eu acho aquela que me interessa num determinado momento e utilizo. Além dela mostrar as propriedades, nós temos também os que a gente chama de eventos, tá? Para quem já faz programas em DOS, trabalhar com eventos é uma novidade do Windows. Isso não é uma característica deste produto Delphi, não. É uma característica do Windows, trabalhar com eventos. Mais para frente você vai entender melhor o que quer dizer isso. Quando eu quiser acessar um determinado evento, dou um cliquezinho aqui, você já percebeu que mudou, né, o formato, ele vai mostrar uma lista dos eventos que aquele objeto aceita. Para cada objeto existe uma relação própria de eventos e uma relação própria de propriedades ou características, ok? Então, conforme o caso, você pode ir trocando aqui propriedades ou eventos e daqui a pouco eu vou pôr alguns objetos na tela e vou trabalhando com as propriedades e com alguns eventos para você perceber o que é de cada coisa e aos poucos você vai se familiarizando, tá certo? Você já reparou também que o mouse, quando passa de uma coluna para outra, ele muda de formato. Caso esteja muito pequeno ou muito grande, você pode dar quando o mouse muda, né, de formato, dá um cliquezinho com o botão do mouse e segura o botão e diminui ou aumenta cada uma dessas colunas conforme a sua necessidade, né, o seu caso, tá certo? Nesta janelinha aqui, Object Inspector, nós temos duas colunas, aqui no caso com o item propriedades ativado, tá certo? O que quer dizer isso? Que um determinado objeto selecionado ali na tela tem várias propriedades. Cada objeto tem o seu conjunto de propriedades. E cada propriedade ou cada característica, digamos assim, pode assumir um dos diversos valores possíveis. Por exemplo, aqui no item cor, eu estou pegando, dei um cliquezinho simplesmente aqui nessa palavra color, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei um objeto selecionado, ali no caso form, estou especificando, estou mudando a característica ou mudando a propriedade cor daquele objeto. Eu quero mudar a cor daquele objeto, mas que cor que ele pode ter? Tá certo? Então, nós temos aqui, no caso do item color, um conjunto de cores pré-definidas. Eu posso, através dessa barrinha de rolagem, escolher a cor que eu quero, etc., dentro de um conjunto pré-definido de cores. Então,
Para mudar uma determinada propriedade ou mudar a característica de um determinado objeto, primeiro a gente vai selecionar o objeto, daqui a pouco eu te mostro melhor como fazer isso, achar a propriedade que eu quero mudar, eu quero mudar o tamanho, bom, então eu vou ter que achar uma propriedade que diz qual é o tamanho, deixar a propriedade ativa, depois eu vou e especifico o novo valor ou a nova característica daquela propriedade, um novo atributo, alguma coisa assim. Por exemplo, quero mudar o cursor aqui do formulário. Dei um cliquezinho no cursor e, no caso do cursor, eu também tenho um conjunto possível de cursores pré-definidos, eu escolho e assim por diante, tá? Uma outra propriedade, por exemplo, tamanho de não sei o que lá. Quero mudar o tamanho. Dou um cliquezinho para deixar esse cara ativo e digito o novo tamanho. Aqui, no caso desta propriedade, eu não tenho uma relação pré-definida de possibilidades. O tamanho, eu ponho o tamanho, 1, 10, 50, 200, eu digitaria aqui o valor. Então, é assim que a gente trabalha com propriedades. Você vai colocar um objeto na tela, deixa ela selecionada e vai mudando as propriedades, vai mudando as características até que ele tome a aparência, tome o formato que você deseja. Para cada objeto tem um conjunto próprio de características, de propriedades, você vai ter que, não digo decorar todos, isso é meio impossível, mas com o uso, aos poucos você vai se acostumando com a maioria das propriedades em comuns, digamos assim, que cada objeto tem. Então você seleciona a propriedade e vai ali e muda conforme o caso, tá certo? No caso aqui dos eventos, dando um cliquezinho na abinha de evento um pouco mais embaixo, é mais ou menos análogo à coisa. Apesar dos eventos ter uma característica um pouco diferente, na hora que for mexer com um pouco de eventos, você irá perceber. Mas o importante é você ter isso em mente, que nós basicamente vamos utilizar estas 3 janelas. A principal do produto para ter acesso aos objetos e às ferramentas de rodar o programa, parar e assim por diante. Claro, o principal, que é o programa que eu estou desenvolvendo, que é o formulário, e à medida que eu vou pegando o objeto, colocando no meu formulário, ele vem com algumas características padrões que não atendem, claro, a minha necessidade, que eu faço programas em português, ele vem em inglês, então eu vou ter que mudar as características, tem que deixar visível esta janela. Você já reparou um pouco mais aqui embaixo? Eu tenho uma janelinha escondidinha aqui embaixo, tá certo? Na verdade, quando a gente faz um programa, a gente vai colocando objetos aqui na tela. Esta parte que você está vendo é a parte visual do seu programa, onde estão os objetos, botãozinho, texto, etc. e tal. Mas por trás disso, inclusive, né, a própria construção já está dando essa dica, que por trás dessa beleza toda, existe código de computador escrito, que é onde a gente vai digitar os comandos. O que deve acontecer quando der um cliquezinho no botão OK, por exemplo? O programa tem que fazer tal coisa. Este tal coisa é a gente que escreve com linhas de código de programação. Então, todos os códigos que você vai escrever no seu programa, para você ter acesso à janela de digitação desse código, tem essa abinha aqui, que está com esse nome inicial, Unit 1, é o nome que ele deu, unidade 1, digamos assim, tá ok? Um cliquezinho aqui, ele me traz, então, uma janelinha que estava escondida ali por trás, que é todo o texto que estará rodando quando o meu programa estiver em funcionamento, tá? Então, tudo isso que está previamente digitado é o que precisa ter digitado para que esse meu formulário, apesar de não ter feito nada até agora, para que só isso aqui funcione, todo esse texto tem que estar aqui colocado. Isso aqui é a linguagem Object Pascal, tá ok? Que em outra oportunidade você terá condições de aprender com mais detalhes. Eu não vou entrar em detalhes nesta aula da parte de programação em Pascal, que não é o objetivo desta aula. Mas você tem aqui um editor de texto que você vai digitando os comandos quando necessário. O local, se é aqui para cima ou para baixo, o próprio Delphi já te dá muitas dicas e você perceberá isso durante esta aula, tá ok? Para voltar a trabalhar com o formulário, você percebe que ele está um pouquinho mais aqui para cima, eu só dar um cliquezinho aqui e eu tenho de volta a parte visual, né, onde eu posso pegar os botões, etc, e mudando as características, e se eu quiser colocar uma programação na unha ali na mão, tenho que trazer à vista ou a parte de digitação do texto do programa e vou colocando aqui os comandos necessários, tá certo?